Hello, seja bem-vindo ao podcast Conversas da IT. Eu sou o Arle Beb e eu serei o vosso host nesse podcast. O podcast Conversas da IT é um podcast dedicado à tecnologia, onde nós vamos tratar de temas relevantes nesta área e vamos trazer figuras que se destacam nesse mercado. Neste primeiro episódio, nós vamos receber o meu grande amigo e grande profissional de tecnologia, Ismael Grams. Eu acho que numa ocasião dessas seria mais eficiente nós apresentarmos o Ismael pelo nome e apelido, mas a verdade é que eu já esqueci o apelido do Ismael Grams. De tanto nós lhe chamarmos pelo Grams, a gente acabou esquecendo o apelido dele. Seja bem-vindo, Ismael Grams. Thank you, Arle. Eu sou o Ismael. Meu apelido, eu sou da família Matsinha, então meu apelido é Matsinha. Só que, cresci com Grams, todo mundo conhece o nome do Grams, então até meu LinkedIn tá assim. I just kept it like that. Então é Ismael Matsinho, né? Ismael Matsinha. E parabéns pelo podcast também. Thank you. Yes. Então, Ismael Matsinho ou Ismael Grams é o nosso primeiro convidado para este grande podcast, que primeiro de muitos, eu acredito ou espero. Mas antes mesmo de conversarmos com Ismael Grams, vamos só falar de alguns temas relevantes no mundo da tecnologia que eu estava a ver aqui nessas últimas semanas. E um dos grandes temas aqui de coisa que tem se falado muito na área de tecnologia hoje em dia, nesses dias, é o lançamento do Vision Pro da Apple. Para quem não sabe, a Apple tem um evento chamado WWDC, e ocorreu há algumas semanas esse evento, onde eles apresentaram algumas tecnologias novas, algumas funcionalidades para o sistema operativo iOS, mas a grande inovação, o grande momento da noite foi o lançamento do Vision Pro. Então, o Vision Pro vai ser um óculos VR, não é? Uhum. E pelo que se diz por aí, é um dos assuntos que vai trazer à tona de volta este assunto do metaverso, sendo que todo mundo agora anda muito focado na área de inteligência artificial, etc., não é? Então, vai tirar o ChatGPT e esses outros assuntos, segundo o que dizem algumas pessoas, né? Então, esse foi um dos grandes temas dessa semana. E outro tema foi a questão do WhatsApp apresentar uma nova atualização. O WhatsApp apresentou uma nova atualização agora e disseram que eles vão compartilhar tela. Ok? Vão introduzir a funcionalidade de partilha de tela. Eles já apresentaram isso na versão beta do WhatsApp. Mas voltando para aquilo que é o nosso tema principal do nosso podcast, que é a conversa com o Ismael, vamos direto ao ponto, não é? Ismael Grams. Quem é Ismael Grams? Eu sou um engenheiro de software, programador. Comecei a programar, já não me lembro, talvez 2015, 2016. Fazia algumas coisas pessoais, tipo um YouTube Downloader, uma e outra coisa, né? Depois website, depois a bunch of stuff. Depois disso, tive a ideia de, eu junto com alguns amigos, vamos criar uma plataforma de pagamento online, uma coisa parecida com PayPal, mas que não tem como principal meio de pagamento o cartão de crédito ou o cartão de banco, né? Então você podia fazer attach do teu M-Pesa e poder fazer pagamento online. Também, podia colocar teu cartão. Criamos a primeira versão, então nós fomos aprendendo e foi assim que me tornei um software developer engineer, testando coisas, implementando coisas, aprendendo novas coisas e pronto, agora estou aqui
Então, logo que tu iniciaste a carreira de programador, desenvolveste esse software de coisa, de pagamentos online? Bem, eu sempre fui. A minha forma de aprendizagem sempre foi orientada a objetos. Quer dizer, A orientada projetos? a projetos. Ok. Então, sempre que quero aprender uma coisa nova, uma linguagem nova, etc., faço pick de um projeto e sofro até conseguir implementar esse projeto. Então, a maioria dos meus projetos, na verdade, vieram na base da curiosidade. Eu queria saber como é que... Será que o que estou a pensar pode realmente impactar? E como é que faço para fazer? Como é que faço para desenvolver essa tal coisa que eu acredito que vai impactar? Então é uma espécie de testar o mercado e testar as habilidades. Ok. E como é que foi? Teu primeiro contacto logo foi com um projeto? Como é que era o Ismael antes de querer desenvolver essa solução? Eu era um gamer, Ok. jogava videogames. Não gamer, tipo, na definição atual, porque agora gamers são profissionais. Eu era um miúdo viciado a videogames, né? Ok. Como todos, todos da minha geração vieram de San Andreas, FIFA, Ok. etc, né? Então, jogava até o ponto de... Ok, agora tenho minhas próprias ideias. Ok. Né? Eu gostaria de desenvolver, tipo, o meu próprio game, etc. Como é que faço para desenvolver? Então, costumava desenhar like, um plano de gaming na Ok. minha cabeça, do início ao fim, as missões, etc. Mas, ok, como é que vou fazer estes bonitinhos andar na tela, etc. Ok. Então, foi daí que comecei, né, para concretizar esse sonho de ser um game developer. Fui pesquisando e acabei me tornando, né, um software engineer. Like, ok, não tinha um computador bom o suficiente para renderizar, né, imagens, etc. Mas com o pouco que eu já tinha aprendido de programação, era suficiente para fazer outras coisas que acabei me apaixonando por elas. Ok. Mas qual foi o teu primeiro contacto exatamente com programação? Quando tu consideras, tipo... o teu primeiro Hello World, por exemplo, como é que foi? Qual foi? Bem, o meu primeiro Hello World, eu fiz... Para quem não sabe, Hello World é tipo mesmo a primeira... O primeiro contato, o primeiro software que qualquer programador criar. vai criar, exatamente. Exatamente. O meu primeiro Hello World, na verdade, não foi com um computador. Quer dizer, não sei como é que cheguei a um computador, mas parece, acho que na 12ª eu tinha um livro do Luciano Ramalho, que Ok. ensina sobre como programar em Python. Ok. Então é um livro que está em português. Né? Eu li aquele livro e isso foi antes de instalar tipo Python no meu computador, etc. Então eu já entendi a lógica de programação, etc. Então eu acho que é por causa disso que eu programo na minha cabeça até hoje. Ok. Né? Programas Porque na cabeça. eu lia sobre programação e tentava emular Ok. na minha cabeça, né? Então, depois disso, em seguida, quando instalei Python no computador, like meses depois, eu já voltei a seguir o livro, tipo, o que o livro ensinava, tipo Hello World, eu colocava aí depois como criar uma função, como criar variáveis, como retornar de uma function, those sort of things. Então, aquele livro tipo foi me guiando. Depois começaram a fazer pop-up, tipo, comecei a ter ideias, né? Comecei a, like, ok, com isto posso desenvolver. Como é que faço para desenvolver coisas X, etc. Foi daí que acabei criando um YouTube Downloader. Criaste um YouTube Downloader? Sim, criei um Ok, YouTube que é Downloader. tipo uma aplicação para fazer download de vídeos do YouTube. Exatamente. Tu já criaste o teu próprio. Tinhas quantos anos nessa altura? Anos, não sei. As pessoas vão calcular, então. Ok, foi há quantos anos? As pessoas vão ficar... Ok, mas nem foi, sei lá o que é ok, que foi há quantos anos? Foi há quanto tempo, mais ou menos? Isso foi em 2015 ou 2016, já don't remember, mas Ok. comecei com E funcionava YouTube. mesmo, tipo, Sim, fazia até download lancei dos para vídeos? alguns amigos, tipo uma versão beta. Ok, Quer dizer, só funcionava para Windows, né? ok. Então lancei para alguns amigos e alguns tiveram bugs, alguns não, outros não, etc. Ok, But that was the starting point.
Ok. Mas como é que tu aprendeste a programação? Primeiro, quais foram os recursos que estavam disponíveis para tu aprenderes programação na época em que tu começaste? Computador. Tipo, para saber programar tudo já existe na internet. Tipo, praticamente, tu podes aprender tudo na internet hoje. Ok. Like, literalmente. Então, é só entrar no YouTube, desde o momento que saiba o que quer. Nessa altura tu estavas em que classe? Estava a terminar 12 para primeiro ano da faculdade. Ok. Então tu tiveste o teu contato com programação bem antes de entrar na faculdade. Sim, por acaso, o que me fez escolher o curso Ok. é a paixão. E como é que foi quando tu entraste na faculdade? Como é que te sentiste? O que é que estavas a ver lá? Foi tipo, não estou a fazer agricultura. Ok. Yeah, Tipo, estavas a nadar no teu mar, né? tipo, foi um pouco diferente. Faculdades daqui não são tão, como é que chamamos? Não ensinam o que você quer. A maioria dos programadores que eu conheço não aprenderam a programar na faculdade, né? Aprenderam sozinhos. Faculdade só dá like, o básico. Ok. Né? Muito básico. E se você não consegue, tipo, não consegue pescar aquele básico e evoluir de forma individual, meio que não terás como chegar tão longe assim como programador. Ok. Durante a tua carreira de aprendizado, tu já pagaste por algum curso? Já paguei muitos. Yes. E sim, tipo, quando não acho conteúdo suficiente na internet, porque eu tenho uma forma de aprender. Eu não leio um livro ou ver um vídeo inteiro e já sei a coisa, não. Eu consumo um pouco daí, vejo um artigo, vejo um vídeo, e quando vejo que essas cenas não estão a conseguir me sustentar, tento pagar um curso, né? Ok. Tento pagar um curso, esses cursos de Udemy, etc. Onde eles, porque cursos basicamente, o que cursos fazem, a maioria deles que ensinam programação é basicamente aquilo que está na documentação, mas Aplicado. aplicado, exatamente. Você está a ver uma pessoa a mostrar como é que se faz. Existem certas coisas que você não apanha na internet, você apanha com aquela pessoa. Vamos imaginar que teu computador tem que definir algumas variáveis do ambiente para poder executar tipo, certos programas, né? E alguns tutoriais não vão te ensinar assim logo de primeira, mas com alguns cursos você vê tipo a pessoa a instalar, você vê a pessoa a definir as variáveis do ambiente, etc. E você fica tipo, this is what I was missing. Depois o curso passa a ser inútil, voltas para... Tipo, é uma mistura de, busca um pouco daí, and then, now I got the thing. Não é como se entendesse de uma única fonte. Ok. E para esse projeto que tu vai fazer, esse projeto do pagamento de coisa, o pagamento online que vocês estão a fazer, tu fizeste um curso para fazer essa aplicação? Ou... Para algumas coisas, sim, porque eu precisava saber criar uma API. Ok. Né? Eu sabia programar, etc. Desktop application. Ok, como é que faço para criar uma aplicação que será acessada remotamente? Né? Porque é basicamente isso que ia acontecer. Né? E fui estudando, ok, como é que desenvolve uma API? Ok, good. Então, nós podemos criar esses recursos através dessas APIs. Depois, ok, base de dados. Estou a ver que estou a ter um problema com base de dados. Deixa eu ouvir mais sobre base de dados. Ok, linguagem de programação. Ok, vamos usar essa linguagem, etc. Então, não sei exatamente como, não tenho tipo o timeline, né? Sobre o que exatamente aprendi, like, qual foi o next step by step. Mas foi tipo buscar, estudar um pouco daí, consumir um pouco daí, etc. Just like that. Ok. E qual foi essa aplicação que vocês desenvolveram? Como é que se chama essa aplicação de pagamentos online? Pode falar? É Riha. É RIA. Riha. Ok. Na altura eu acho que eu até ouvi falar que vocês ganharam algum concurso com essa plataforma. Sério? Yes.
Ok. Fomos a alguns concursos. Epa, tipo, startup. The word, tipo, startup é Moçambique. O que está a acontecer com AI no mundo, né? Está todo mundo a falar de inteligência artificial, etc. Então, na época em que surgiu o RIA, estava-se a falar de startup em Moçambique. Like, o que é startup? O que é startup? Então, estava todo mundo a aparecer como uma startup, etc. Nós o viemos naquela época também, né? Quando startup era buzzword Ok. em Moçambique. Então, foi nesse momento que RIA também surgiu e acredito que algumas pessoas acabaram conhecendo RIA porque naquela época falava-se muito de startups, então é do tipo, ok, está-se a falar de startups, quais são as startups que existem? Tem esta aqui, etc. Então, that's kind of how... Quer dizer, descontinuamos, voltamos, depois descontinuamos, etc. É um pouco complicado, né? Criar, like, fintech em Moçambique, né? Ok. Yeah. Não sei se é apenas em Moçambique ou qualquer sítio do mundo, mas em Moçambique, like, existem certas leis que não existiam naquela época, né? Tanto que surgiu um grupo, acho que é Fintech, something like that, Ok. né? E surgiu a incubadora do Banco de Moçambique, era mais para tentar alinhar, tipo, os objetivos das fintechs financeiras com o que eles tinham como lei. Ok. Então, ver, ok, quais são, como é que um pode ajudar o outro, né? Como é que o Banco de Moçambique pode criar leis melhores para startups e como é que startups podem se enquadrar melhor com as leis que já existiam. Então, tipo, nós surgimos nessa época em que não haviam recursos estáveis, né? Então, quando é assim, é muito fácil projetos não sobreviverem. Ok. Yeah. E vocês ganharam um certo valor naquela altura? Em termos de valor, Valor, dinheiro? não, porque Só- não operamos. Ainda era um projeto, então não tínhamos tipo um cash flow, Ok. onde temos um customer, etc. Não, só tínhamos a coisa a correr tipo num ambiente de teste, ainda era beta, usávamos entre nós, Ok. né? Fazíamos transações entre nós, mas Tipo, faziam transações, tipo pagamentos mesmo? exatamente, Era como... era como PayPal. É como PayPal? Sim, até tínhamos uma pequena feature que tipo, dentro do próprio RIA podias comprar Bitcoin. Ok. Então, nós tínhamos integrado com uma wallet de Bitcoin. Então, like, there's some clever stuff we did over there. Podias comprar crédito, podias comprar Bitcoin. Então era uma espécie de carteira móvel. Tu depositavas dinheiro? Depositavas dinheiro como no M-Pesa, na altura, né? Depositar Era como? antes de integrar. Depositar a partir de uma depositar a partir de uma... Tínhamos um conceito de agente real. Porque o que nós fizemos primeiro, ok, nós temos essas carteiras móveis em Moçambique, mas ainda não estavam disponíveis para se integrar com elas. Então ficamos tipo, ok, vamos criar uma carteira móvel. Vamos criar uma carteira móvel and we will see. Quando tivermos as possibilidades de integrar com as nossas carteiras, nós já teremos começado com a nossa própria carteira. Eu Então, acho que vocês esse queriam foi criar... o problema do RIA, ter a sua própria carteira. Mas, yes, fomos criar nossa própria carteira. Ok. Em que vocês não eram exatamente como PayPal que usa o valor onde as transferências são feitas através do banco, etc. Exatamente. Nós queríamos ser como o PayPal, mas as nossas carteiras ainda não permitiam integração. Então acabamos criando uma carteira parecida com as nossas carteiras. Porque acreditávamos que o motivo pelo qual as nossas carteiras eram successful era por causa do modelo. Ok. Né? O modelo de tu poderes depositar um certo valor, né? Com um street vendor, com um agente bem fora da tua casa, né? Ok. E aquele dinheiro poderes fazer compras online. Então, é tipo, depositas dinheiro no M-Pesa. Agora com o M-Pesa é possível, né? Naquela época não era possível. E isso se Não tornou... tinha M-Pesa antes? Tinha M-Pesa, mas não podias fazer online payments com M-Pesa. Ok. Fine. Yes. Estou a ver que tens muita história
E a questão de ter inventado uma plataforma de pagamento é bem interessante. Eu acredito que várias pessoas elas têm o sonho de materializar suas ideias, principalmente na área de tecnologia. E nós na área de tecnologia temos um ponto, temos uma vantagem que nós podemos criar coisas palpáveis e apresentar, mesmo sem nenhum recurso, às vezes só com a nossa habilidade de desenvolvimento. Exatamente. E acho que foi um ponto que vocês usaram muito. Exatamente. E qual foi a vantagem que tu achas que ter criado o teu próprio projeto pessoal te trouxe? Bem, aprendi muita coisa sobre o mercado local e sobre desenvolvimento de software. Ok. Tipo, foi um passo grande. Tipo, eu podia ter desenvolvido muitas outras coisas no meio, tipo um sistema de gestão, etc. Como todo mundo, né? Ok. Um pequeno sistema de gestão de uma loja, etc. Até chegar a uma carteira, né? Mas, tipo, tive um salto de ambição. Like, ok, fiz um YouTube Downloader, agora deixa lá criar um PayPal local. Então, Ok. foi muito challenging, né? Então, aprendi muita coisa aí no meio. Ok. Tu hoje em dia te consideras um senior developer, um desenvolvedor senior? Não sei. Como é que tu te classificas? Eu como me desenvolvedor? classifico um software engineer. Claro que a cena sobre senior developer é muito relativo, né? Depende do mercado, quer dizer, depende de cada país, depende de cada company, etc. Não, por exemplo, tu podes ser senior na Google ou ser senior na Amazon e não seres na Google. Ok. Está a perceber? Aqui no mercado local também tem algumas empresas em que eu posso Te consideras senior e outras. e outras não. Ok. Né? Mas claro que são poucas, né? Mas na tua empresa em particular, tu te consideras em que nível? Na minha empresa tem muita coisa. Ok. Está a perceber? Tem muita coisa e eu diria que não estou muito distante de ser um sênior, porque existem sêniores de verdade. Ok. Então, tem pessoas com quem posso me fazer benchmark. Posso olhar para Mário, posso olhar para Delfim, posso olhar para essas pessoas e ficar tipo, yo, this guy is here. Mário Júnior, já falar de Mário Júnior. Yeah, Mário Júnior. Tipo, essas pessoas têm a capacidade de desenvolver certas coisas, ou eles têm um wide knowledge about certas coisas. Ok. E fico tipo, ok, eles são seniors, então eu faço benchmark com isso, né? Faço benchmark, tipo, ok, então estou a esses passos, né? São teus pontos de referência. São os pontos de só referência. acreditarás estar nesse nível ou te sentirás nesse nível quando tu, de certa forma, acreditas que estás no nível deles, né? Ou no nível em que eles estão hoje. Talvez, tipo, eu acho que é um problema pessoal, like, dificilmente sinto que já estou lá. Ok. De repente, sei lá, descubro sozinho que é para tu escrever código em Rust. Ok. Sim, estou a criar minha própria base de dados ou estou a criar minha própria linguagem de programação, né? E Tua própria linguagem de programação. sim, tipo, de repente já estou lá, né? Tipo, I'm just playing around, testing stuff, etc. Aprendo uma coisa criando uma linguagem de programação, aprendo uma coisa criando like um novo conceito em sistemas distribuídos, aprendo uma nova coisa sobre automação, etc. Então é difícil, tipo, algumas vezes, por exemplo, quando eu estava a aprender com Currency, aprendi muitas coisas e apliquei com Currency até o ponto de eu ficar tipo, mas wait. Concurrency. O Yeah, que é concurrency? Concurrency é uma forma de escrever código que é capaz de executar de forma paralela. Esse é o principal goal. Ok. O objetivo principal de um carro é ajudar a te transportar de um sítio para outro de forma eficiente. Ok. Não é? E vem todo aquele conforto, etc. Porque podia ser desconfortável, mas
Esse é o objetivo principal. Não é uma coisa que você simplesmente pega e guarda na tua casa, ou sei lá o que. Tem algumas pessoas que colecionam carros, né? Mas o objetivo principal é mesmo transportar. Ok. É o transporte, né? É o que acontece com a engenharia de software. Existe um objetivo principal que é criar produtos digitais. Ok. E tu consideras que essa tua visão de resolver problemas ou de tu pensares em forma de engenharia é que te transformaram de um simples programador para um engenheiro de software? Eu acredito que sim, porque engenharia, por definição, é a aplicação da ciência. Então, o que eu tento fazer é aplicar esse conhecimento empírico, quer dizer, esse conhecimento científico, conhecimento que já foi provado, né? Ok. A engenharia não é muito sobre adivinhar, é muito sobre o que funciona, o que não funciona. Se uma coisa não funciona, não vamos fazer. Se uma coisa funciona, vamos fazer. Ok. Exatamente. Então, houve um momento teu em que tu conseguiste identificar que sentiste mesmo que já estavas no outro nível? Outro nível, sempre existe um outro nível. Então, eu já senti isso várias vezes, até quando fiz meu YouTube Downloader. Quando saí do Hello World para o meu YouTube Downloader ou para o meu primeiro website, etc., sempre senti. Cada passo que tu dás é um outro nível. Ok. Exatamente. Então, comparado com o meu passo anterior, sim, estou no outro nível. E daqui a uma semana, comparado com hoje, estarei num outro nível. Então, eu sempre faço... comparo o meu hoje... Por exemplo, hoje, eu sou uma versão melhorada de mim. Comparada com... Sou uma versão melhor que a da semana passada. Tem muita coisa que eu aprendi durante esta semana. Então isso meio que acabou me tirando de um pequeno nível para outros. Pequenos achievements, but I think yes. Mas isso, de certa forma, é por causa dos projetos que tu fazes? Ou por causa daquilo que tu tens que fazer e o esforço que aquilo que tens que fazer te exige? Sim. Eu vou confessar que os projetos com os quais eu trabalho com eles requerem muita responsabilidade e é importante pensar em diferentes aspectos que podiam dar errado e requerem muitos testes, precisam ser testados, precisam ser comprovados, né, antes de lançar a coisa. Então, e esses detalhes por si já são suficientes para ensinar muita coisa, para considerar muita coisa, né, no teu trabalho. Você tem que... É diferente de estar a brincar apenas, tipo, não me importo se isso vai explodir. Por exemplo, a linguagem que eu criei foi por diversão. Ok. Então, lá não tem for loops. Se queres fazer like um for loop, tem que fazer de forma recursiva, né? Ok. Exatamente. Tipo, that's the way you can do it, mas não tens como, tipo, dizer for, depois whatever, depois abrir like um scope e correr teu código. Então tu fazes uma recursão ali com o limite. Exatamente, com um limite. Então, a única forma de desviar esse for é através de recursividade, criando uma function que vai chamar a ela mesma, depois você vai colocar, tipo, sei lá, tuas batutinhas para quebrar. Sim. E eu não me importo, tipo, estou nem aí e não estou com pressa de colocar for loops por enquanto. Porque que ninguém está a usar, é um toy project, né? Okay. Estou a aprender muita coisa, sim, mas não há tanto compromisso assim. I'm just doing it for fun. Mas já no job não é assim, tipo, não é tipo, ok, eu vou escolher uma linguagem que não tem for loop só porque I like, tipo, gosto de recursividade ao invés de loops. Ao invés de loops, exatamente. Então tenho que pensar na parte social de programação, porque mas os teus objetivos são... Tu não programas sozinho, exatamente. Alguém vai manter teu código, então ele não pode ser tão complicado. Tens que documentar, tens que criar, tem que dar nomes a variáveis de uma forma, tem que testar o teu código, porque alguém pode modificar, quebrar
e não saber se foi quebrado ou não. Então é importante você ter alguns testes para salvaguardar, etc, etc. Então isso tudo já é engenharia de software ao nível profissional. Ok. Exatamente, isso já não é mais toy project. Então, quando estiver já a escolher uma linguagem de programação, é importante saber se a linguagem de programação que está a escolher torna menos complicado para a equipa, etc. Será que tem as funcionalidades que nós realmente precisamos para concretizar ou para criar esse projeto, para criar esse produto, etc. A um nível profissional, você tem que se dar mais tempo para pensar nesses detalhes e trabalhar com esses detalhes, né? Diferente de projetos, tenho projetos que eu escrevo testes, sim. Depois, quando fico esses testes aqui, isto aqui está um pouco complicado de testar e eu só quero terminar, é fácil desleixar um projeto pessoal, exatamente. Mas tanto esse projeto, na verdade, eu já percebi que o que te faz aprender realmente são os projetos que te submetes. Sim. E... eu acho que é a única forma de aprender a programar. E sei lá, eu consigo ver que basicamente esse aqui é o teu segredo para tu ter chegado no nível que tu estás. Estás a perceber? Mas, para o people que não tem essa mesma veia, primeiro, eu gostava de entender qual é a tua motivação para desenvolver novos projetos. Não tem como. Eu acredito que não tem uma forma de você aprender a programar, pelo menos programar, sem aplicar. Ok. Exatamente. Eu acredito que, você tem que, se vai aprender uma nova linguagem de programação, entenda, a sintaxe básica, como é que funciona, etc. Depois, escolhe um projeto, por mais que não faça sentido. Ok. Então pode ser um projeto que tu não tens tanto objetivo assim. Exatamente, qualquer coisinha. Sei lá, queres fazer um sisteminha de gestão para a tua mãe, gerir coisas loja dela, etc. Just pick something. Não precisa fazer muito sentido e não precisa ser perfeito. Depois, sofra. Sim. Tenta programar aquilo. Vai sofrendo até conseguir. Aí sim, essa é a melhor forma de programar. Assistir tutoriais, simplesmente assistir um tutorial, um curso do início ao fim, eu não acho que isso ajuda muito, porque a pessoa que está a te ensinar já sofreu. Já teve aquelas falhas e agora está a fazer o curso sem as falhas. Ele sabe, você não. Então ele passou por aquilo, o motivo pelo qual ele já consegue criar uma função com muita facilidade, etc. E às vezes quando uma coisa buga, né, quando dá bug, ele já sabe, o motivo pelo qual isto deu bug é por causa disso, ou porque esqueci de fazer isso, é porque ele já sofreu antes. É por isso que ele sabe interpretar aquele bug. É como se ele já tivesse mais mastigado a comida para ti. Exatamente. Ele já, como se tivesse mastigado a comida para ti. Então, o que eu recomendo é, se vai seguir um tutorial, siga o tutorial, mas buildando, né? E pode chegar a um ponto de, eu sei o suficiente para fazer uma coisa, um exercício que não está dentro do tutorial. Com isto que já sei agora, posso tentar conectar a uma base de dados, criar sei lá o que. Então vai testando diferentes cenários que não estão no tutorial. E has de ver que, aqueles diferentes cenários precisam da mesma coisa que você aprendeu, mas não estás a conseguir aplicar. Então o que acontece? É aí onde você já começa a pesquisar de diferentes formas, porque pode não ter no tutorial. Ou podes ter entendido mal. Voltas a ver o tutorial. Tá a perceber? Então, learn, um bloco, testa diferentes cenários que não sejam apenas exercícios de tutorial. Depois vai para o próximo bloco, tenta testar, assim sucessivamente. Oh, yeah, nice. Interesting. Yes. E depois disso, né? Tu estavas ali nos teus projetos, depois começaste a trabalhar, etc. Como é que foi? Primeiro, quais foram os principais desafios que tu encontraste na tua jornada profissional? E como é que superaste esses teus desafios?
Desafios... Bem... Sei lá, nós sabemos que vocês quando... Programação não é fácil. Sim. Aprender programação, tu vais, sais à rua aí agora e... Nos teus projetos pessoais, você não tem um deadline. Tipo, não estás a entender uma coisa, não estás a conseguir criar uma funcionalidade. Não há problema, podes ficar a lutar com aquilo 1 mês, 2 meses. Agora, na área profissional, quando você já é pago por aquilo, na maioria das vezes vão aparecer challenges, vão te dar projetos que você precisa descobrir como é que vai fazer e você tem deadline. Tá a perceber? Você tem, nós estamos a trabalhar no produto X e nós gostaríamos de lançar no dia X. Se você não sabe, tem até aquele dia para fazer a coisa. Então, tem que tirar tempo para aprender a coisa, testar, implementar, incrementar no produto que existe. Encontrar bugs também. Encontrar bugs, sofrer, etc. A caminho do deadline, tá a perceber? Então, tipo, ao nível profissional é basicamente isso. Você tem uma arma na tua cabeça. Né? E software development é muito sobre... Tem muitas coisas novas a cada funcionalidade que aplicas. Tipo, na maioria das vezes vais fazer copy-paste, né? Depois de, let's say, estás a fazer CRUD. CRUDs sempre são tecnicamente iguais, né? Mas sempre tem uma coisa no meio daquele projeto que é diferente do outro. É por isso que fizeram num outro projeto. É por isso que aquilo teve que ser um outro projeto, porque não é igual àquele que você fez. Exatamente. Se fosse a mesma coisa, é simples. Era só copiar aquele projeto ou reusar aquele projeto, aquele código. Mas, se estamos a dizer, olha, agora precisamos de um novo projeto que faz isto, é porque é diferente das coisas que você fez. E você já está a conceber. Tipo, você está a dar vida a uma nova coisa, a um novo produto que tem novas lógicas e novas formas de processar, etc. E quando tens um deadline, etc., você tem que saber enquadrar aquilo tudo. Mas às vezes eu não sei, eu também costumo ser programador e às vezes as coisas não correm no momento em que nós queremos. Às vezes aparece um bug. Exatamente. Ficamos uma semana com um bug. Para ser um bom programador, eu acho que para ser um bom programador a qualquer nível sênior, nível principal, etc., você tem que se otimizar, além do conhecimento que já adquiriu, tem que otimizar para a aprendizagem. Você tem que ser um bom aluno. Não é preciso saber uma coisa e aplicar aquela mesma coisa sempre, não. Você tem que saber, tem que se otimizar para a aprendizagem. E constantemente, né? Porque a programação é um campo de constante inovação e coisas novas sempre aparecem. E acho que nós nos destacamos mais. Exatamente. Quando temos a capacidade de aprender mais rápido. Problemas sempre surgem. Ok. Exatamente. Mesmo com o teu próprio código. Teu próprio código vai criar um problema. Uhum. E teu próprio código precisa de uma revisão, né? Precisa de melhorias. E essas melhorias significa que você foi aprender uma forma melhor de melhorar a tua coisa. Ok. Tá a perceber? Uhum. Tipo, não tens como melhorar sem saber a melhor forma de fazer. Certo. Mas tu saberás a melhor forma de cara. Você vai se deparar com um problema. Okay. Né? Nós já tivemos muitas situações em que, iniciamos o projeto de uma forma, achávamos que era a melhor forma, só que depois eventualmente descobrimos alguns loopholes, tipo, não, isto aqui devia estar assim. Então, tentamos melhorar o código de acordo com o nosso conhecimento recente. Então, significa que nós aprendemos uma nova coisa que vai beneficiar o projeto que nós temos trabalhado nele já há alguns meses, etc. Né? Ok. Então, existe essa constante mudança. Tipo, se você está a trabalhar num projeto, você vai aprender uma nova cena. You might want to
do something different, né? Em vez de malta chamar for loops, etc. Tipo um for loop dentro do outro, você já sabe que aquilo tem um custo operacional, né? Ao nível do CPU, como é que você faz para otimizar isso? Porque se você está fazendo um produto para milhões de customers, aquilo pode dar um custo maior operacional. Então, como é que você otimiza o teu código para ser muito eficiente para processar like a big, large data ou processing, whatever. Então, essas coisas, tipo, sempre te aparecem em mente e você tenta otimizar. Ou, às vezes, tipo, ok, como é que deixo o meu código mais testável? Ok. E sempre voltas para um código, fica tipo, o motivo pelo qual não consegui testar bem esse código é porque ele estava muito coupled. Então, let me try to uncouple the code. E quando tu fazes uncouple, já sabes como é que vais fazer isso, fazer spin-up de uma nova classe, etc. E testas aquilo, ficas tipo, good. Uau, consegui testar. Epá, está nos 98% de coverage, mas é diferente de 90%. Então, você subiu uns 8%. É like, you become this constant learner and you apply that knowledge back to your job. Ok. Yes. Mas essas são questões que tu viste mesmo quando tu começaste a trabalhar numa grande empresa. Eu acredito que... Porque tu já começas a controlar custos operacionais, etc. Quando nós estamos a fazer a nossa custo operacional, exatamente, custos operacionais. Eu acho que numa fase inicial ninguém pode... tipo, se você ainda está a começar, não precisa se preocupar tanto assim. Você primeiro tem que se preocupar em fazer a tua aplicação correr. Se você não sabe correr, não sabe, tipo, criar um hello world, etc. Então, os custos operacionais pode deixar para depois. Né? Primeiro, faça a coisa correr, depois otimiza a coisa, se for necessário. Porque existem certas coisas que não há tanta necessidade assim de otimizar. Existem certas coisas que é importante otimizar. Exatamente. Então, depende, mas se você não sabe o básico de programação, então dedique-se em fazer aquelas coisas básicas. Depois, quando te sentires confortável, já podes ver como é que podes otimizar, etc. Ok. Yes. Eu acho que deve ser bem interessante vocês trabalharem na Vodacom, né? Porque, sabes, uma coisa é tu estares numa pequena empresa e tu, sei lá, fazeres uma coisa, outra coisa é tu veres a tua aplicação a impactar milhões de pessoas, não é? Como é que é trabalhar como programador na Vodacom? Vodacom é sonho de muitos programadores, né? Yes, é nice, né? Porque primeiro o working culture, a cultura é muito dope, né? Nós temos espaço para testar, para experimentar. Né? Nós podemos experimentar novas coisas, novos conceitos, etc. Então nós temos esse espaço. Também temos espaço para comunicar, né? E isso já é bom, né? Eu saber que tenho alguma coisa que talvez está me incomodar sobre a forma como estamos a fazer certas coisas, então eu tenho a liberdade de expressão, né? Posso expressar isso ao meu superior, aos meus colegas, etc. Podemos debater esse assunto, podemos ver qual será a melhor solução. Então existe essa liberdade, né? E eu acho que uma das coisas que torna os engenheiros, os meus colegas, né, mais avançados comparados com os outros mercados é a mesma capacidade de experimentar. Experimentamos rápido e isso acaba nos dando como é que chamamos? Acaba nos dando uma certa validação. Ok, existe essa nova linguagem chamada Go, etc. Que tal? Vamos experimentar, vamos fazer alguma coisa básica e ver como é que é. Depois, nice, é nice essa linguagem, é good, etc. Resolve uma parte dos nossos problemas. Ou temos Terraform. Terraform é nice, é good. Vamos fazer deploy das nossas cenas com muita facilidade, etc. Então, vamos gerir a infraestrutura com facilidade. Então, nós experimentamos, validamos se é bom ou não. Se for bom, pegamos. Se não for bom, descartamos. Temos essa
Mas não existe um conflito ali de operação versus experimentação, porque vocês são uma empresa grande e a vossa empresa todos os dias demanda por certas operações, não é? Estamos ali, vocês têm os sistemas que já funcionam e funcionam de uma certa forma. Então, o espaço de vocês experimentarem novas coisas não cria, de certa forma, desvio de focos perante aquilo que deveriam estar focados, porque eu sinto que isso acontece noutras empresas. Por exemplo. Os experimentos, na verdade, são muito orientados aos problemas que temos. Né? Ok, temos problema X. Ok. Mas experimentamos certas coisas. Não precisa nos levar uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias. Podemos experimentar durante um dia, validamos e depois we try to apply that thing. Está a perceber? Okay. Então, experimentar, na verdade, nos dá mais flexibilidade de tomar decisões melhores sobre como e o que nós vamos incrementar nos nossos... Como é que nós vamos incrementar de forma eficiente nos nossos produtos. Então, isso faz parte do vosso core, sim, core work. E isso acaba nos tornando mais flexível e não o contrário. Né? Porque isso nos dá mais conhecimento, isso nos dá mais validação sobre coisas que nós só tínhamos como assumption. Coisas que nós só tínhamos nas nossas cabeças. Tipo, mas será que é nice? Não sabemos. Agora nós, eu posso chegar em casa, abrir meu computador, criar um pequeno projeto, tentar fazer deploy, né? Tipo, tentar usar uma base de dados, etc. Fazer deploy, depois fazer alguns requests, ver se será que funciona. Tipo, fazer algumas queues, tipo, será que meu conceito funciona? Depois já apagar. Nós já tem um ambiente de experimentos, experiments, né? Depois tu apagas aquela cena e ficas tipo, funciona. Depois podes aplicar no projeto a seguir, o projeto que vem, né? Ok. Tipo, e podes discutir wisely. Tipo, discutes coisas que fazem sentido. Ok. Né? Coisas que você experimentou e validou. Não coisas que Mas ainda tem legacy code lá também, né? Em todas as empresas tem legacy code. Tem código em COBOL? Não sei se tem código em COBOL. Né? Mas em todas as companies, todas as empresas têm legacy. Tem legacy code. E na ainda verdade, se mexe legacy code? Ou se adiciona por cima se adicionam coisas por cima? As duas coisas, mas agora o que nós estamos a fazer é não adicionar por cima. Como é que eu diria? Implementamos por cima. Implementamos as novas soluções, né? E chamando alguns sistemas antigos, né? E agora estamos a tentar também transformar, esse sistema nós podíamos fazer assim, etc. Temos alguns produtos que... Descontinuados? Não descontinuam coisas? Reescritos. Vocês mandam, como é que é? Fazem drop-down daquilo que já existe. Exatamente, mas... Então houveram algumas substituições nossas aqui de coisas temos algumas que nós não entendemos. Não posso mencionar, aqui. mas existem certas substituições, sim. Que foram feitas e nós não entendemos nada aqui. Exatamente. Temos uns produtos, tem muita coisa. Não, tem algumas coisas que estão a ser substituídas, né? Ok. Então vocês trabalham com aquelas coisas, malta, na crédito, sei lá, recargas, blá 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 blá. Sei lá, essas coisas que... Eu trabalho numa squad comercial, né? Nós trabalhamos, tipo... exatamente isso. Nós criamos sistemas que possibilitam facilitar esse trabalho. Para o cliente. Tipo, sei lá, coisas para o cliente. E para o negócio. Ok, fine. Para o business da vossa empresa internamente. Internamente. Ok. Fine. Então é basicamente isso. Não posso entrar em detalhes, eu entendo, mas é mais ou menos por aí. Ok, fine. E para o pessoal que está a começar a programar ou tem interesse em iniciar uma carreira de programar em Moçambique, quais são os conselhos que tu darias? Primeiro, aconselharias alguém a entrar nesse mundo? Em segundo, qual é o conselho que tu darias? Eu não sei muito bem sobre os dados, tipo, porque eu não gosto de adivinhar, né? Então, eu não sei muito bem sobre como é que está o mercado de
de software development em Moçambique, né? Não sei quantas vagas já abrem por mês, ou por semana, ou por ano, versus quantas pessoas existem no mercado para ocupar essas posições. Yeah. E, tipo, não quero aqui tentar, como é que chamamos? Aconselhar as pessoas a fazerem uma coisa que eu não tenho a certeza, né? Yeah. Não tenho a certeza, mas uma coisa que eu posso garantir é que nós estamos todos a caminho de um futuro digital. Ok. Estamos todos a caminho de um futuro digital e eventualmente vamos precisar de mais programadores do que precisamos hoje, né? Ok. Já vamos precisar. Provavelmente, próximo ano mais empresas vão querer desenvolver os seus próprios produtos in-house, etc. Então, isso vai expandir até para hospitais, vai escalar. Like, eventually, I think it's something that's gonna grow. Não é um mercado que vai morrer tão já, né? Yeah. Ainda existe muita coisa que precisa ser digitalizada em Moçambique e yes, we do need, tipo, precisamos desse knowledge local. Okay. I don't know about Mozambique, about Moçambique, mas sobre o mundo eu sei que a demanda por programadores está cada vez mais alta. E o mercado de programação é um mercado muito diferente dos outros. Exatamente. Que eu acredito, porque até aqui em Moçambique eu estava a ver uma entrevista num canal aí televisivo e eles até mencionaram que eles são uma agência de recrutamento e eles têm lá alguns programadores e os programadores meio que gingam. Estás a perceber? Eles quando são chamados a uma empresa e tal, eles meio que escolhem as condições deles, etc. As empresas têm que criar as condições para eles. Okay. Eu tenho visto isso. E a demanda por ITs continua a crescer e a tecnologia tem expandido cada vez mais a presença. Porque temos tecnologia na área de saúde, temos tecnologia na área de educação, tecnologia na área financeira, temos AI. Então, eu acho que cada vez mais a demanda por profissional de tecnologia tem aumentado. Isso é um dado global. Exatamente. E até como nós não temos muito domínio de causa aqui sobre a questão a questão do mercado moçambicano, como é que é o mercado internacional sobre isso? O mercado internacional eu tenho alguns amigos que saíram de Moz e estão a trabalhar fora do país, né? E é uma coisa de se admirar, né? Tu, tipo, veres um programador que programava ao teu lado e agora é sênior, né? Na Europa. Programava ao teu lado, agora trabalha numa das maiores produtoras de aeronaves, né? Ok. Então, tenho amigos colegas que de alguma forma estamos a produzir programadores com qualidade world class. Ok. Exatamente. Então, e digo isso por causa dessas pessoas. Essas pessoas acabam provando que validando, né? Acabam validando essa assumption. Exatamente. E é uma coisa de se admirar. Em Moçambique estamos a produzir bons software developers e tipo, remote world jobs? Class. Remote jobs? Remote jobs, eu estava com a Adeline, o gajo está aí fora. Ele já trabalhou nos Estados Unidos remotely. É? Sim. Ok. Remote jobs, então acredito eu acho que vamos ter que chamar o Adelino para aqui sometimes para ele nos explicar como é. Exatamente. Como ele é que trabalhou nos Estados Unidos remotely antes de voltar a trabalhar em Moçambique. Num outro episódio, colega, exatamente. Ele trabalhou nos Estados Unidos mesmo. Trabalhou numa nos Estados empresa, Unidos, numa empresa americana. E ele vai explicar como é que foi e como é que acabou voltando para o mercado local e agora somos colegas, etc. E tu nunca tiveste uma experiência dessas? De trabalhar remotely? Não, ainda não trabalhei fora de Moçambique. Ok, nunca pensaste nisso? Já pensei, mas ainda tem muita coisa boa aqui por explorar. Ok, fine. Yes.
tipo, sei lá, quando tu analisas, como é que é, como encontrar emprego em Moçambique como programador? Aplicando, se tiver uma vaga aberta, Quais são as habilidades que são valorizadas aqui no nosso mercado? bem, depende da área. É claro que Programação, em yeah. Moçambique nós não precisamos de game developers. Ok, Então, por mais que saibas desenvolver um videogame, etc., será difícil ter job. ok. Né? Cyber security em grandes empresas, sim, tem empresas que pagam cyber security, mas that's not development, é IT, né? Yeah. Help desk não é development. Na área da IT, na área de programação nesse caso. Yeah. Programação, se fores um front-end ou back-end, Ok. full stack de preferência, porque muitas empresas preferem investir numa única pessoa que vai fazer tudo. Full stack só é possível com JavaScript, né? Com JavaScript tu podes fazer back-end, front-end, então é possível. Ok. Então, muitas pequenas empresas em Moçambique, né? Muitos julgam, tipo, querem uma pessoa que faz tudo, etc, etc. Mas nós trabalhávamos na Void, então nós éramos meio full stack. Eu mexia um pouco da vossa parte, era mobile app, developer, era back-end ao mesmo tempo, etc. Então, este é o nosso mercado. Like, podemos até reclamar, etc. But that's Yeah. it. It is what it is. Então, você tem que saber, the basic. Nós programamos coisas que operam através da rede, network. Então, tens que saber sobre networking, como é que funciona HTTP, Ok. como é que funciona. Programamos aplicações que correm no navegador, então tens que entender o próprio navegador, como escrever. Então não é uma só coisa. linguagem de programação. Linguagem de programação, na verdade, é só uma ferramenta que vai lhe permitir mexer com um hardware. Sim. Basicamente isso. Na maioria das vezes, se você quer criar um aplicativo que faz registro, Yeah. né, de clientes ou something like that, você vai querer registrar aqueles clientes num sítio remoto. Yeah. Né? Então, esse sítio remoto significa que para a tua informação sair daqui, para a tua base de dados lá, sei lá onde, na Amazon, você precisa saber transportar essa informação através da rede. Ok. Então, nesse tal sítio remoto, tens que ter um pedaço de código que vai receber através de network card, através de HTTP, etc., esses protocolos. E do outro lado tens que ter o teu aplicativo a mandar. Então, se és um game developer, tens que entender sobre CGI, tens que entender sobre graphics, né? Ok. Como fazer paint de informação na tela, né? Porque it's mostly graphics, né? Ok. Então, é sempre, na maioria das vezes, é sempre sobre fazer alguma coisa no hardware, usando uma componente do hardware para fazer isso. E em Moçambique nós ainda somos network-based, né? Development. Nós ainda desenvolvemos coisas que comunicam através da rede, né? Yeah. Tipo a maioria das aplicações que existem. Aplicações locais? Existem aplicações, existem desktop apps, sim. A única coisa que você precisa saber é o sistema operativo, etc. Ainda temos muito disso. Não sei. Aplicações que rodam locally. Não sei, mas parece que sim, nos bancos. Não é o que usam, tipo, quando tu vais depositar dinheiro, etc. Não, são aplicações web. São web. Então tudo corre no navegador. São web, né? Não é mais... Só para alguns bancos. Para alguns? Acho. Exatamente. Não posso, yeah. Se for web, significa que é um pedaço de código que está a correr no navegador. Ok. Então você precisa entender o navegador primeiro, o que é que o navegador faz, Yeah. como é que ele faz parsing, né? Daquele HTML, etc. E como é que tu podes comunicar. Podes abrir uma conexão através do teu navegador para um outro sistema teu num sítio remoto. Então, é aí onde vem o conceito de front-end e back-end. Yeah, ok. Exatamente. Back-end é esse tal sítio remoto onde você gostaria de pegar informação ou mandar informação através da rede. E o front-end é aquele avião que o Exatamente. usuário vai... E aquele teu front-end é uma coisa que corre dentro do teu browser.
né, um código aí e aparecer aquele screen bonito de login, etc. How do you do that? Aprendendo HTML, etc. JavaScript, sobre, those front-end stuff e back-end. Então, se Exatamente. fosse para escolher agora um principiante, se calhar full stack, né? Full stack é uma boa forma de começar porque você entende os dois lados. Você sabe o que um front-end faz e o que um back-end faz. Depois, eventualmente, pode escolher, tipo, eu sou um back-end, mas já desenvolvi mobile apps, já desenvolvi hoje em dia tu és um back-end apps. especialista, né? Sou especialista em back-end, mas eu sei o que os front-ends estão a me exigir. E eu sei que tipo de interface devo dar a eles para poderem comunicar com o que eu estou a desenvolver. Então, para ser um especialista, de certa forma, tens de ter um bocadinho de noção do que acontece do outro lado. É uma boa forma de começar. Tipo, é a melhor forma de começar antes de dedicares 100% a apenas back-end ou front-end. Você sempre tem que saber. Eu acho que o início de uma carreira de um programador sempre deve ser full stack. Você deve ter aquele sofrimento. Em vez de reclamar, tipo, esse aqui quer uma pessoa, ele quer tudo. Não, faça tudo aquilo. Malta networking, tipo, fazeres, tipo, deploy sozinho, etc. Do it by yourself, tá a perceber? Porque é importante você saber aquelas coisas. Especializas, né? Exatamente, depois especializas. E o programador, ele sai da escola, sai da faculdade? Não nas faculdades locais. Nada. Sim. As faculdades, as faculdades, era suposto as faculdades ensinarem os fundamentos, né? Fundamentals, né? de computer science, ciências de computação. Como é que o CPU funciona, etc. Como é que ele processa a informação, como é que você escreve código, aqueles conceitos todos, né? Aprender data structures, né? Como fazer uma linked list, como fazer faculdade devia ser para isso, né? Depois de sair da faculdade, entras num bootcamp. Bootcamp é onde você aprende já frameworks. Faculdades não deviam te ensinar frameworks, deviam te ensinar like the hardcore stuff, porque aquele conhecimento é importante. Sempre que tem um bug, volto para the basic of coding. Sempre que tenho um bug ao nível da rede, não estou a conseguir comunicar, porque a framework que estamos a usar tem um problema. Sempre volto para the basics of, what's really happening behind the scenes. Tá a perceber? E tento, se não tiver uma solução, então it means we have to build from scratch. We have to build something that's gonna, uma coisa que vai encaixar para resolver aquele nosso problema, mas you have to know that basic. Já fiz isso em Golang, onde tive que criar like meu próprio encoder, porque aquele encoder que transforma JSON para aquela estrutura do Go. Qual é isso? Golang, tipo... Qual é a estrutura do Go? É struct, chama-se struct, né? Então, para fazer encode tem uma cena chamada JSON, Marshall, etc. Mas tem um problema quando tu queres validar, tipo, fields que estão dentro, tipo, um objeto dentro de um objeto dentro de um objeto. Então, é difícil saber onde é que deu errado, principalmente quando já estás a fazer like, uma API. So, I went over all the solutions and I was like, okay, this is something I have to build myself, tá a perceber? Fazer o... Exatamente, então aí já você tem que saber the basics of programming. Tá a perceber? Tem que saber the basics of programming, tentar encaixar, reutilizar componentes e pronto. Tipo, na tua opinião, um programador novato, porque sabes, nós sabemos que às vezes os frameworks são criados para facilitar. Sim. Estás a perceber? No entanto, o conhecimento por detrás, o conhecimento básico, às vezes é muito mais importante porque faz perceber o que realmente está a acontecer. Exatamente. Mas para um iniciante, só que quando tu também percebes o que está a acontecer, é um pouco difícil. Porque programação base, full mesmo base, é mais difícil. Sim. Os frameworks vêm ajudar. Exatamente. Então, uma pessoa que está a começar tem que focar-se em frameworks
ou basic stuff? Eu ia sugerir o que muitos não concordam, mas começares de uma framework ajuda, mas também tem suas consequências, né? Começar de uma framework te mostra direto as vantagens de ser um programador, porque você cria um aplicativo com muita facilidade. É do tipo, ei, meu produto está aqui, posso lançar essa cena, meus amigos podem usar. Então, o feedback loop do que você está a fazer é muito curto quando crias quando usas uma framework. Então, eu recomendo começarem com frameworks, sim, para terem aquele feedback loop, tipo, Está a funcionar. Está a funcionar. Aquela motivation, tipo, quando estás a começar uma coisa, tu já queres ter resultado. Yeah. Mas sempre tens que procurar saber o que é que aquela framework está a fazer. Porque um dia vais atingir o limite daquela framework. Todas as frameworks têm um limite. Vais atingir o limite daquela framework. Então, vai chegar a um ponto em que precisas encaixar mais uma pequena coisa, uma coisa customizar. Precisas customizar certas coisas ao nível da framework para ter ela fazer a coisa do jeito que você quer. E customizar significa saber the basics of programming. Tá a perceber? Então, em algum momento sempre vais querer customizar. Por exemplo, algumas frameworks retornam erros de alguma forma, tipo, ok, o erro vem num formato que não é o nosso standard. Né? E precisas fazer com que os erros não sejam aqueles, sejam do teu formato. Então, o que você vai fazer é pegar aqueles erros, tentar entender e fazer parsing para um tipo de erro que é aceitável ao nível da tua organização. Então, você precisa saber pegar aquela coisa, programar uma cena básica que vai fazer um iterate around that data, fazer um parsing, depois customizar, tipo, dar uma resposta um pouco mais customizada. Então, a framework não é like, ok, I'm just gonna do everything for you. Não. É do tipo, vai dar uma cena de uma forma e você vai ter que customizar. Vai levar até um certo level. Até um certo level. Mas há limite. Então, meio que saber a base é muito bom para tu começar. Exatamente. E como é que são? Por que existem muitas frameworks? É porque cria uma framework para resolver um problema básico, depois pega aquela framework para resolver um assunto complexo e vê que a framework não ajuda. Então ele cria a framework dele que ajuda a criar projetos complexos, depois aparece uma outra pessoa, pega esse framework de coisas complexas, tenta fazer uma coisa básica e sente que isto é grande demais para a minha coisa básica, então cria um framework pequeno para resolver problemas básicos, depois uma outra pessoa vem pegar aquela framework de coisas básicas, tenta construir uma coisa grande e vê que não faz fit. Então é um loop. É um loop de frameworks. É um loop de this thing is big, this thing is small. This thing is big, this thing is small. E é do tipo, é sempre uma pessoa que não se sentiu confortável porque a framework era grande demais ou pequena demais. Então ele acabou criando a framework dele. E ele criou uma framework grande, e then outra pessoa chega e cria framework pequena porque aquela era grande demais para coisas pequenas. Mas outra pessoa vem pegar aquela cena pequena e diz, não, isto aqui, it's just that framework, they will always pop up because of that. Mas já tem aquelas também que se deram bem. As frameworks são standards. Que tipo, são regras quando tu queres aprender algo. Tipo qual? Tipo Express, Node. Uou, ei, eu não sei o que está a acontecer com o Node.js. Parei. Tipo, pá, eu não estou a ver alguém, mesmo Next, para o front-end, eu não estou a ver alguém. Claro que existem, né? Mas pessoas que estão a construírem um back-end mesmo, sem o Express hoje em dia. Por exemplo, no Python existia o Django. O Django basou, depois Flask, que é uma micro-framework. Né? Depois veio o Fast API, porque aquilo aí tem problema XXXX. Depois não sei quais outros. É tipo, por que não temos... Por que todo mundo não pode contribuir numa única framework? Por que cada um tem que criar sua própria framework? Não, mas aqui a questão não era essa, né? A questão é tipo... A questão aqui é how do you learn? But just pick something and build. Depois you will eventually depois, discover se queres um emprego, apply.
Se quiser um emprego, apply. No LinkedIn. Se chumbares, é importante descobrir porque é que chumbou. Programador faz CV. Faz CV. Todo mundo que quer job faz CV. Não tem como você querer job e não fazer CV. Ok. É isso. Tava já aí. Anyway. Tipo, programador senta, desenha um CV bonito, escreve cenas. Aí, tipo... Isso, eu sei isso. Não é, o portfólio não é o CV do programador. Depende. Tem algumas empresas que exigem isso, tem algumas empresas que simplesmente te entrevistam e já está, já sabem. Eles conseguem validar através de uma comunicação. Da comunicação, né? Yeah. E, linguagens de programação, Java. Eles, tipo... No mundo da programação é difícil mentir. É difícil um programador que sabe programar descobrir... é fácil um programador que sabe programar bem descobrir que você está a mentir. Ok. Exatamente. Então, se você vai a uma entrevista sobre, let's say, back-end e está a ser entrevistado por um back-end, ele vai conversar contigo. E naquela conversa, é difícil cabular, não é? Exatamente. É uma daquelas cenas que você tem que saber para poder conversar sobre a cena. Tipo, uma pessoa que realmente entende vai saber que whatever it is here, there's something weird. Tipo, esse gajo aqui foi ler uma cena, deixa eu tentar puxar a conversa para um nível. Ok, let's try to talk about it. Depois, se você está a tentar fazer, se você memorizou alguma coisa, etc., you will always get lost. É tipo, as pessoas sempre vão descobrir que você não sabe. Tem quem consegue, sim, mas na maioria das vezes, you cannot lie about it. Ok. Sei lá. Tu falaste de vários pontos aqui. Para alguém que quer começar a programar. Mencionaste o fato de uma linguagem não ser a coisa mais importante, né? Mas ainda assim, sempre tem alguém que tem essa pergunta. Qual linguagem de programação aprender primeiro? Muitas pessoas aconselham Java. Funcionou para muitas pessoas, né? Então não posso adicionar muita subjetividade, né? Porque dizer Java não, Java sim, etc., eu estaria a ser muito subjetivo. Estaria a colocar minhas preferências pessoais, individuais, como recomendações. Muitas pessoas aprenderam Java, conseguiram, né? Mas também muitas pessoas desistiram por causa de Java. Acharam difícil. Ok. Não é? Então, eu recomendaria uma linguagem que não te obriga a seguir um paradigma, porque o que Java faz, Java te ensina duas coisas. Te ensina a programação em si e te ensina o paradigma, a forma como você deve organizar o teu código, que é orientado a objetos. Diferente de linguagens como C. C pode ser um pouco mais difícil, mas eles não te obrigam a seguir um certo paradigma. O paradigma você pode deixar para depois. Né? Então, podes começar com C. O problema é que você não vai buildar muitas coisas com C. Eventualmente, vais cair no Java, because with Java you can build a lot of stuff. Com Python podes buildar muita coisa. Mas, para aprender o básico, podes começar lá com C. Não é à toa que docentes ensinam Pascal, etc. É porque é um bom sítio para começar. Aprende C, entende programação, loops, ifs, blá, blá, blá. Depois vai para o Java. No Java já vais aprender Java com suas heranças. Né? But you will already have some basic knowledge of programming, and then you will come to learn how to code for human readability, né? Porque OOP é mais para deixar teu código mais navegável, né? Você navega o código de acordo com um problema. Né? E uma coisa. Então isso você pode aprender depois. E uma coisa que eu tenho visto com as tecnologias atualmente, eu tenho visto que as tecnologias de agora estão a procurar conceitos de linguagens mais antigas. Exatamente. Por exemplo, se formos a ver Go é muito parecido com C. Tem, tipo, a forma como... Tipo, existem coisas diferentes, mas emprestou
muito de C. Né? Yeah. O próprio JavaScript também. Com o coisa. Com... Está-me a fugir o nome, pá. No JavaScript temos aquela tecnologia que faz com que... É uma tecnologia que eu uso, pá. Sei lá. Node. Sim, não, Node é back-end, React front-end, mas temos TypeScript. TypeScript. O próprio TypeScript, essa coisa, a tecnologia traz muito conceitos de linguagens antigas. Sim, TypeScript na verdade é uma forma, é um mecanismo de type safety, porque JavaScript não é uma linguagem compilada. Ok. Né? Então não tens um compilador para detectar teus erros a tempo. Você pode escrever trash code e ele correr. Só que você só vai descobrir os bugs quando correres. Quando correr, exatamente. Em tempo de execução. Em tempo de execução, Ok, runtime. ok, É o mesmo que acontece com Python. Então TypeScript é uma forma de, você não pode fazer isto. Ok. É tipo Java. Java é uma linguagem compilada e é strongly typed. Okay. Então TypeScript é colocar type em JavaScript. Então, mas isso depois de compilar. Não ele, ainda na verdade, escrever, nem compila, porque na verdade hoje em dia essas coisas nem tem diferença, né? Ele faz um transpile. Ele tipo escreve teu código de volta para JavaScript e você executa o JavaScript. Enquanto que linguagens como Go, elas compilam direto para, como é que chamamos? Para machine code. Ok. Exatamente. TypeScript compila ainda para o JavaScript, que é runtime, mas dessa vez com um código com menos bugs. Ok. Não leva trash code para Java parece que compila para bytecode, né? Bytecode. Bytecode. Exatamente. Depois aquele bytecode é executada numa máquina virtual, blá 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 blá. Aquelas coisas. Nós até costumávamos ver bytecode. Exatamente. Eu até costumava brincar com alguns colegas no passado, tipo, por colegas que programavam direto em bytecode. Não, mas isso não é verdade, né? Tipo, porque o bytecode são mal da pontos de interrogação, aquelas coisas que o coisa nem entende. Mas ok. Não, bytecode até... Bytecode é o quê? São zeros e uns? Não são zeros. Antes de zeros e uns, Não são zeros e uns é a linguagem de máquina. Então, o Java compilava para bytecode, e o bytecode passava para a linguagem de máquina, Yes. Fine. Agora, estamos a caminhar agora para o final do nosso podcast, Esse podcast acabou ficando bem nice, mas eu tenho uma última pergunta. Programador versus sociedade. Como é que tu achas que a sociedade olha para ti? Como é que as pessoas próximas olham para ti? Não sei, eu acho que as pessoas ainda não entendem, né? A maioria das pessoas ainda não entendem o que um programador faz. Eu, para muitas pessoas, sou apenas um gajo que fica no computador. Exatamente. Então, eu acho que muitos jovens podem ter problemas com suas famílias, porque as suas famílias pensam que aquele está a ficar no computador a jogar game. Ok. Está a perceber? Ainda não conseguem ver valor. As pessoas ainda não conseguem ver o valor de você estar no computador e dizer que está a ser produtivo. Está a perceber? Estar no computador é tipo, estás a perder tempo. Você podia estar na machamba a cultivar agora. Isso sim faz algo sentido. Prático. Algo prático. Então, mas os cotas disseram que senhor, isso aí do computador esquecer. Está a perceber? Porque eu acredito que esses cotas ainda não percebem o valor. Na mesma, eles... É um brinquedinho, mas eles usam para comunicação e muitas coisas importantes. But they still cannot... Mas tu tiveste algum problema na tua carreira? Tiveste esse tipo de problemas?
Carreira, durante a minha carreira, tipo, depois de receber por programar, não. aí Carreira. vê o resultado. Eu, tipo, esse gajo aqui, pelo menos consegue pagar algumas contas do gajo, então no problem, né? Yeah. Mas antes disso, quando você ainda está a tentar aprender, porque você precisa ter um CV mínimo para ser júnior numa empresa, né? Ok. Aquele momento em que você ainda está a caminho de ser júnior, ainda és um hello worlder, né? Aquele momento aí é muito tricky, porque é aquele momento em que as pessoas acreditam que você não está a fazer nada. Ok. Depois disso, passas para júnior. Recebes aquele dinheiro básico do mercado, aquele dinheiro que pagam na praça, né? Por fazer, sei lá, website, etc. Chegam tipo, ele mexe computador, faz essas coisas deles e como é que chamamos? E sei lá, lhe pagam alguma coisinha, ele sobrevive. Depois aí já, tipo, a aceitação passa a ser, tipo, começa a ter uma tipo, uma aceitação. Não é respeito, é inclusão. Tipo, nós moçambicanos chamamos de, te respeitam quando trabalhas, aquilo é inclusão. Tipo, começam a te envolver em certas conversas. Começam a te incluir em certas conversas, em conversas profissionais, por exemplo, ou conversas que têm a ver com contribuição de dinheiro, etc. Você já está incluso nisso. Já não estás naquela gangue de carlonas, não. Então existe um nível social em que você só pode ser incluído depois de como é que chamamos? Depois de trabalhar, porque trabalhar já lhe dá um certo dinheiro de fazer chitique. Você só pode ser... Você só pode... Tecnicamente falando, só podem te incluir num chitique se tiver dinheiro para praticar. Ok. Yeah, that's obvious. Então, não sei porque é que as pessoas transformam isso num big deal. Tipo, aqui te fazes esticar lona, etc. Whatever. Não é por aí. Né? It's just... Em algumas famílias exageram, sim. Mas eu não tenho como te convidar para um chitique se você não tem dinheiro para praticar. Para fazer o chitique, né? Eu preciso confiar que você vai tirar 2.000 meticais por mês para representar a família. Então, um programador júnior acaba tendo um pouco essa inclusão, né? Familiar, etc. Tipo, essa inclusão social. Porque já pode executar certas tarefas de casa, tarefas que precisam de dinheiro, tarefas que precisam de algum apoio monetário, família, etc. Depois disso, quando você passa para mais cargos, você é promovido ou ganha mais dinheiro, etc. And then, aquilo que chamam de respeito is not really respect. I don't know, algumas famílias fazem isso, mas eu acho que eles começam a te incluir em mais problemas. Like, tipo, you see, agora que você já trabalha e você é grande, nós, todo esse tempo, tínhamos esse problema e resolvíamos desse jeito. Você, na verdade, você não comia de borla. Você não comia de borla. É assim, arroz está a esse preço. Good. E você, tecnicamente, pode pagar isso, né? Estamos a te incluir nessas contas. Ok. Yes. All good. Então, Então, é basicamente isso. Acabas né? tendo uma inclusão, mas antes disso, vais sofrer mesmo. Muitas pessoas vão duvidar de ti. Não porque as pessoas são ignorantes, é porque não sabem o que você está a fazer. Ok. Exatamente. Ok. Ismael, nós tivemos aqui uma conversa bem extensa. Eu acho que foi muito produtiva, mas nós vamos precisar de um outro episódio para falar de outras coisas, porque eu acho que ficaram muitos pontos. Eu até quando te vi falar, eu acabei percebendo que ainda temos muitos pontos a discutir. Se calhar fazemos um podcast sobre história, sobre a tua história de verdade, onde tu contas todos os teus dias. Depois fazemos um outro podcast sobre tecnologia, porque, sei lá, estás muito deep nisso. Mas enfim, eu acho que é isso. Thanks pela oportunidade, thanks por ter aceito o convite e espero te ver mais vezes aqui, Ismael. Thank you for the invite. I wish you good luck on your podcast. Gramei Maning. We'll see how this goes in the future. I hope this goes very well. Thank you very much. Thanks. Okay.